Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, assistindo o GP às 10, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Curti, hoje o GP às 10, essa quinta-feira à noite é comigo e eu vou manter a pegada dos últimos vídeos, vou falar de novo sobre a Indy, mas esse final de semana não tem corrida e a corrida do último final de semana em Toronto, apesar de ter sido muito boa, talvez até discutivelmente a melhor corrida do ano, né? Uma das corridas mais movimentadas, certamente a que apresentou mais alternativas pelo fato de quatro dos então 5 candidatos ao título terem se envolvido em batidas e só o Scott Dixon ter saído ileso e vencido a prova, né? O cara era líder do campeonato, venceu, aumentou a vantagem. O Newgarden, que parecia disposto, parecia pronto para fazer um milagre e conseguir bater o Dixon numa pista que teoricamente seria uma vitória até fácil do Dixon. Claro, na verdade assim, seria uma disputa entre o Dixon e a Andretti, aparentemente, né? Porque a Honda vinha monopolizando os circuitos de rua, e aí o Newgarden faz uma pole improvável, faz uma grande largada, um começo de prova realmente muito bom, mas aí ele deixa o carro escapar na relargada, quando ele tentou basicamente fazer a mesma manobra que ele fez na largada para se defender do Dixon, só que ele perdeu o carro na última curva e acabou batendo no muro. E ali ele deu muita sorte de não ter quebrado a suspensão e ainda ter conseguido meio que arrastar o carro até o nono lugar, né? Porque obviamente o carro não estava inteiro. Se a gente olhar os carros que chegaram na frente do Newgarden, o Zach Witt, o Tony, o Charlie Kimball, os três tinham carros bem inferiores ao Joseph Newgarden, pelo menos no começo da corrida, né? Então eles meio que conseguiram segurar essas posições porque o carro do Newgarden claramente estava variado. Eu ainda acho que o Dixon e o Newgarden vão brigar pelo título até o final, até Sonoma, com o Dixon com uma vantagem considerável de pontos e uma vantagem mental. Mas o Newgarden com as pistas ao seu favor e uma Penske que deve ser mais forte do que a Ganassi, pelo menos em 3 corridas a Penske deve ser consideravelmente melhor que a Ganassi. Portanto, o Newgarden tem tudo para fazer bem mais pontos do que o Dixon. Nas outras duas, Gale e Pocono, a coisa deve ser bem apertadinha, com Pocono um pouquinho melhor para o Dixon, Gale um pouquinho melhor para o Newgarden. Então, a promessa é que a gente chegue em Sonoma com o campeonato aberto entre os dois, provavelmente com o Dixon ainda um pouquinho à frente e o Newgarden tendo a vantagem, sendo favorito em Sonoma. Mas a gente falou disso mais amplamente no Paddock GP, falei também nas minhas análises, tanto depois da corrida com o Felipe Noronha, quanto uma análise que eu subi terça-feira no Grande Prêmio. Terça-feira de manhã a análise foi para o ar, quem quiser dar uma acompanhada lá, explicando esse cenário de como os dois agora escaparam, né? Como o Dixon é o favorito, mas o Newgarden está na briga, e como Hunter Ray, Ross e Power, por motivos diferentes, acabaram ficando realmente para trás nessa briga. Mas eu não queria falar só sobre isso, eu queria falar sobre como a Indy vem acertando na sua reconstrução de imagem. A gente já citou isso aqui outras vezes, que a Indy olha para o passado para ter algumas coisas diferentes, para recuperar o prestígio que tinha antes da ruptura IRL e Champ Car. Desde que ela se fundiu de novo, a Indy vem meio que engatinhando para recuperar o prestígio que ela tinha antes. Era uma categoria realmente muito popular, e não só dentro dos Estados Unidos, né? Dentro, obviamente, era muito, mas fora também, aqui no Brasil, por exemplo, tinha um apelo muito grande. Chegava a dar uma audiência de Fórmula 1 assim, no SBT, enfim. A Indy realmente era uma categoria muito popular. A ruptura acabou atrapalhando muito isso, dissolveu o grid, né, em 2 partes. Várias corridas se perderam no meio do caminho. E desde que a Indy se fundiu, os últimos anos têm mostrado finalmente que ela está no caminho certo para achar o que eram os seus anos de glória, né? E acho que o carro desse ano já tem muito a ver com isso, né? O estilo meio Champ Car, assim, é um estilo mais legal de carro, é um carro muito mais bonito, mais competitivo. Mas essa semana teve o anúncio de que Laguna Seca volta para o calendário do ano que vem e volta fechando o calendário. Essa notícia é maravilhosa, porque assim, primeiro que Laguna Seca é uma das pistas favoritas de quase todos os fãs de automobilismo, é uma pista muito legal.
O Saca-Rolha é um dos trechos de pista mais sensacionais do mundo e proporcionou aquela que é a minha ultrapassagem favorita de todos os tempos, do Alex Zanardi em cima do Bryan Herta em 96. Quem não assistiu, entra na nota do Grande Prêmio que fala sobre o retorno de Laguna fechando o ano que vem. Tem a manobra do Zanardi lá, é uma manobra assim absurda, genial, enfim, é sensacional. A Laguna Seca é uma pista muito boa, que em hipótese nenhuma poderia ficar fora da Indy. Mas mais do que isso, mais do que ela ser uma pista legal, de que ela está fechando o campeonato, o jeito que a Indy conseguiu dar para viabilizar essa corrida foi espetacular. Óbvio que a Indy precisa de dinheiro, precisa que as corridas sejam rentáveis, precisa receber dos autódromos, enfim, tem tudo isso. Isso é um fato. Mas a Laguna Seca precisava ser uma exceção. E o Mark Miles e os demais dirigentes da Indy tiveram esse insight. Assim que Phoenix encerrou o vínculo com a Indy, anunciou alguns meses atrás, eles começaram a sondar a Laguna. A votação lá em Monterrey, anteontem, né, na terça-feira, aprovou a volta da corrida da Indy, com gastos muito menores do que outras pistas têm. Então, assim, é um ponto muito positivo para a Indy conseguir viabilizar essa corrida, conseguir abrir uma exceção para uma pista que merece ser exceção. A Laguna Seca merece isso. A parte triste é Sonoma sair do calendário. Obviamente que eu não gostava de Sonoma fechando o calendário, acho que quase ninguém gostava disso, mas não precisava ser tão extremo assim. Sonoma não é uma pista horrorosa, desgraçada, que merecia sair de qualquer jeito. Também passa por dificuldades financeiras, é perto de Laguna Seca, né, da pista de Laguna Seca, então tem essa meio que rivalidade ali geográfica, e eles anunciaram que não vão renovar o vínculo a partir de 2019, né? Então a corrida que fecha o calendário esse ano é a última corrida de Sonoma da Indy, de 14 anos de Sonoma na Indy. Assim, tinha que sair da final, era óbvio, né? Laguna Seca é uma pista muito melhor, muito mais histórica, que tende a trazer muito mais gente, né, pelo nome do lugar e tal. Mas Sonoma não precisava sair do calendário. Laguna Seca se junta essa tentativa de reestruturação da Indy a Portland. Portland é outra pista que estava completamente esquecida e a Indy conseguiu trazer de volta para o calendário. Logo mais a Indy volta para Portland esse ano ainda, né, uma das próximas etapas. Então é um calendário que vai ganhando corpo. Agora a gente precisa ver o que vão fazer com a data que teoricamente abre de Sonoma, né? Teoricamente, Laguna Seca entrou no lugar de Phoenix, mesmo que seja na vaga de Sonoma da final. Então Sonoma deixa aberto uma nova vaga no calendário. Se eu tivesse de apostar, eu apostaria que entram Surfers Paradise na Austrália e Cidade do México. Acho que a Indy ganha essas duas corridas para o ano que vem. São corridas que estão sendo bastante especuladas. O Circuito das Américas é outra pista bastante especulada. Eu particularmente não gosto da ideia da Indy correr lá. Acho que as voltas iam ser gigantescas. Acho que não combina muito com o estilo de corrida da Indy. Circuito grande é o Kart Lake na Indy. Acho que fugir um pouco disso, ir para o Circuito das Américas, eu acho que não tem muito a ver com a categoria. Eu preferia que a Indy se expandisse um pouquinho, fosse para a Austrália, fosse para o México e abrisse novos horizontes para se internacionalizar mesmo, para reconstruir esse caminho que ela perdeu por anos por uma ruptura completamente besta. Então a Indy está se encontrando e Laguna Seca é um passo fundamental para atrair os fãs da categoria e para ter um diferencial. A gente cansou de falar isso no Paddock GP. Pô, a Fórmula 1 fecha em Abu Dhabi, a moto fecha em Valência, a Indy fechava em Sonoma. Eram as três talvez principais categorias, fechavam em três pistas que não despertam grandes amores. Laguna Seca está aí, graças a Deus. 2019 vai ser um grande final de temporada para a Indy, pontuação dobrada, enfim, 4, 5 caras disputando o título, numa pista daquelas vai ser show, hein? Valeu, gente, abraço.